Prezados irmãos e irmãs, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: "Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." Então, neste hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que eu apenas fui enviado para vir aperfeiçoar as mais nobres qualidades do bom caráter. Então, esta é uma das missões do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é uma das mensagens que traz a sua profecia. Portanto, uma das suas missões do profeta foi de vir dotar este umma, de vir transmitir a este umma, a esta nação, de vir ensinar a esta nação as melhores qualidades e as mais excelentes qualidades do bom caráter. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deu ênfase, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu uma grande relevância ao bom caráter em vários hadiths, mostrando e indicando as virtudes do bom caráter, indicando a importância do bom caráter, indicando a recompensa do bom caráter. Mas, acima de tudo, ele foi um exemplo claro, vivo, do bom caráter. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, no Coran, fez menção do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elogiou e louvou o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por causa do seu caráter, num dos versículos, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allah diz que, na verdade, tu, tanto, ó Muhammad, és dotado de um excelente caráter. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala testemunha esta qualidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este excelente caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Coran. Assim como também os sahabas testemunharam o bom caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é por isso que Aisha radhiyallahu ta'ala anha, uma das esposas do profeta, quando lhe interrogaram, quando lhe perguntaram acerca do bom caráter, ela respondeu, quando lhe perguntaram acerca do caráter, da conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela respondeu: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Ela resumiu o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nestas palavras, que o seu caráter, o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, espelha aquilo que é a orientação do Coran, aquilo que está plasmado no Coran. Tanto o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no seu caráter estava expresso aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que eram também, que são as proibições de Allah subhanahu wa ta'ala, que estão no Coran. E é por isso que ela, Aisha, respondeu desta maneira: "Kana khuluquhu al-Quran." E os sahabas também testemunharam o bom caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, Anas ibn Malik, um dos companheiros do profeta, ele diz no hadith: "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li ufan qat. Wala qala li shay'in lima fa'alta kaza. Wahala fa'alta kaza." Então, Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ele diz que serviu, trabalhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos. Mas em nenhum momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele "uf", que é uma expressão que manifesta o desagrado ou descontentamento. Uma expressão muito pequena que manifesta o quê? Um desagrado, um descontentamento ou desprezo.
nunca o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele uf. E nunca o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam questionou a ele: por que fizeste isto? E nunca lhe questionou também: por que não fizeste assim? Então, durante estes 10 anos, ele trabalhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele serviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas nunca o profeta repreendeu a ele. Portanto, isto era o quê? Era o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E consta também numa passagem em que Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela conta que certa vez compareceu um indivíduo que veio bater a porta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pediu permissão para entrar. E o profeta, quando viu este indivíduo, comentou com Aisha que este é o homem, o pior homem da sua tribo. É o pior homem da sua tribo. Ou, noutra versão, ou o pior filho da sua tribo. Mas quando ele entrou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez-lhe sentar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tratou a ele educadamente. O profeta tratou a ele de boas maneiras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorriu para ele. No entanto, quando ele foi-se embora, Aisha interrogou o profeta: que, Rasulullah, quando tu viste este homem, disseste que ele era o pior homem da sua tribo, o pior filho da sua tribo. No entanto, tu trataste a ele de uma forma educada. Tu sorriste para ele, mostraste sorriso na sua cara quando estavas a falar com ele. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a Aisha: alguma vez, Aisha, já me viste a tratar mal as pessoas? Portanto, o profeta sempre tratou bem as pessoas, mesmo aqueles que eram seus inimigos. Portanto, este aqui era o quê? Era o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus irmãos, o bom caráter é muito importante no Islã. O bom caráter, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou de suas virtudes, diz no hadith, quando foi perguntado acerca das coisas que mais levarão as pessoas a serem introduzidas no Jannat, ele disse o quê? Taqwallahi wa husnul khulq. O temor para com Allah subhanahu wa ta'ala e o bom caráter são as coisas que mais levarão as pessoas a serem introduzidas no Jannat. E o bom caráter, conforme vem no hadith, innal mu'mina la yudriku bi husn khulqihi darajat as-sa'im wal qa'im. Uma pessoa que tem um bom caráter pode alcançar o quê? Pode alcançar o estatuto daquela pessoa que permanece toda a noite no ibadat e faz juju durante todos os dias. Só através do bom caráter uma pessoa pode alcançar este estatuto, pode alcançar esta posição. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que a coisa que mais pesará na balança de justiça no dia de Qiyamah é o bom caráter. É a coisa que terá mais peso na nossa balança de justiça no dia de Qiyamah, aquela balança que vai pesar as nossas ações. O bom caráter é a ação que pesará mais. Portanto, meus irmãos, um bom muçulmano é aquele que tem um bom caráter. Não basta uma pessoa só ser um praticante de salat. Não basta uma pessoa só ser um praticante ou uma pessoa que faz jejum. Não basta uma pessoa ir fazer o hajj. Mas o bom caráter é extremamente importante. O salat é importante sim. O salat tem o seu lugar no Islã. O jejum tem o seu lugar no Islã. O hajj tem o seu lugar no Islã. Mas o bom caráter, meus irmãos, é algo que é a identidade do muçulmano. Um muçulmano deve ter um bom caráter. No masjid, fora do masjid, um muçulmano não pode ser um vigarista. Um muçulmano não pode ser um aldrabão. Um muçulmano não pode mentir. Um muçulmano deve tratar bem os seus pais. Um muçulmano deve tratar bem os seus filhos. Um muçulmano deve tratar bem os vizinhos. Portanto, meus irmãos, não basta uma pessoa apenas fazer o salat,
Não basta uma pessoa dizer que é muçulmano e demonstrar e manifestar esse Islã só quando está no masjid, mas quando sai, a pessoa tem outra identidade. Não, meus irmãos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio nos ensinar que um muçulmano deve ter um bom caráter. E o caráter do muçulmano é a sua identidade. Esta identidade é que espelha aquilo que é o Islã, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É por isso que, certa vez, os sahabas perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era Rasulullah, uma senhora, uma fulana que fica de pé durante a noite a efetuar o salat, faz juju durante o dia, pratica boas ações, tira sadaqa, mas fere os seus vizinhos com a sua língua. Então o profeta disse que não há nenhuma virtude nela. E ela é uma pessoa merecedora do Jahannam. Depois de perguntaram ao profeta, e outra senhora, outra fulana, que apenas pratica os salates obrigatórios. A primeira, além de praticar os salates obrigatórios, praticava o salate facultativo durante a noite, durante as noites. Mas esta segunda fulana, perguntaram ao profeta, uma outra fulana que apenas faz os salates obrigatórios. Tira sadaqa, pequenas porções de comida, mas ela não fere a ninguém com sua língua. O profeta diz que ela é uma merecedora do Jannat. Portanto, meus irmãos, o bom caráter é muito importante no Islã, e é por isso que, se nós repararmos para os pilares do Islã, vamos ver e constatar que os pilares do Islã têm uma ligação com o bom caráter. O bom caráter tem uma interferência direta nos pilares do Islã. Porque muitas das vezes nós pensamos que o mais importante no Islã são os 5 pilares. É verdade que os 5 pilares têm a sua importância. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz que Bunia al-Islamu ala khamsin, que o Islã foi erguido sobre 5 pilares. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salat, wa ita'i zakat, wal hajj, wa sawm ramadana. Então o profeta realmente, quando diz que o Islã foi erguido sobre 5 pilares, que é os dois testemunhos da fé, é o salat, é o zakat, é o juju e é o hajj. Estes são os 5 pilares da fé. Mas o profeta, quando esclarece aqui, quando nos diz que o Islã foi erguido sobre 5 pilares, significa que em cima destes 5 pilares existe uma estrutura. Porque ele está a dizer que o Islã está erguido em cima de 5 pilares. Da mesma maneira que se nós temos este masjid, se levantarmos só pilares só, não vamos dizer que temos uma construção. É verdade que temos a parte mais complexa e mais sólida da construção, que são os pilares, e que tem uma grande relevância, mas só os pilares, sem um teto, sem as paredes, não tem um grande impacto. Por quê? Porque se nós só erguermos pilares, quando chover, vamos molhar. Quando tiver calor, vamos apanhar sol. Então, para nós estarmos neste conforto em que nós estamos aqui, é preciso ter o quê? É preciso ter paredes, é preciso ter um teto, é preciso ter janelas, é preciso ter portas. Portanto, é assim também que é o Islã. O profeta diz que o Islã foi erguido sobre 5 pilares. Os 5 pilares são esses que nós conhecemos, mas a outra estrutura que constitui o Islã, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não mencionou nesse hadith, mas que tem a sua relevância. E é, portanto, uma das coisas relevantes é o quê? É o bom caráter. E, meus irmãos, dizia eu que o bom caráter tem uma interferência com
os pilares do Islã. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. O profeta diz que os crentes que possuem uma crença, uma fé perfeita e completa, são aqueles que têm um bom caráter. Portanto, os crentes que têm uma fé mais perfeita e mais completa são aqueles que têm um bom caráter. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou em vários outros hadiths de algumas qualidades do bom caráter relacionados com o iman, quando o profeta diz: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Aquela pessoa que crê em Allah e no dia da ressurreição, no dia do juízo final, deve falar boas coisas ou deve manter-se calado. Estas são qualidades de bom caráter. O profeta diz também no outro hadith: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Aquela pessoa que crê em Allah e no último dia deve honrar o seu hóspede. E vários outros hadiths onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de quê? Onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala da relação que o bom caráter tem com a crença. Se nós formos para o zakat, o bom caráter também tem uma interferência e uma ligação com o zakat. E é por isso que o profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala chama atenção e diz: Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Allah subhanahu wa ta'ala chama atenção e diz que Qawlun ma'rufun, uma palavra de bondade, wa maghfira, e perdão são melhores que uma caridade que é seguida de uma injúria. Uma pessoa perdoar alguém ou falar boas palavras é melhor que aquela pessoa que tirou sadaqa, tirou zakat, tirou caridade, mas depois disso cometeu uma injúria contra aquela pessoa que favoreceu. E é por isso também que Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção quando diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah também chama a atenção e diz: ó crentes, não invalideis a vossa ou as vossas caridades com o quê? Com comentários vaidosos e com injúrias. A pessoa deu caridade a alguém, depois a pessoa fez um comentário vaidoso: que eu é que te dei isto. Se não fosse eu a dar, você não teria isto. Se não fosse eu a fazer, você não ia conseguir isto. Portanto, esses comentários vaidosos, isto, o que é que diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz que invalida o sadaqa. Portanto, uma pessoa tem que ter um bom caráter, boas qualidades. Quando você dá sadaqa a alguém, você não pode humilhar essa pessoa. Quando você dá caridade a alguém, até é preferível a pessoa não saber que você é que deu essa caridade. Portanto, meus irmãos, tem interferência estas qualidades, o bom caráter, no sadaqa, até no juju também. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Idha asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'imun inni sa'imun." O profeta diz: se alguém amanhecer enquanto está de juju, esta pessoa não deve praticar atos que constituem obscenidade, nem deve praticar ações que realmente ou que geralmente são praticadas por aquelas pessoas ignorantes. E depois o profeta diz: se alguém te insultar ou alguém querer te combater ou disputar consigo, responda para essa pessoa que você está de juju, você está de juju. Então o profeta está aqui a dizer: a pessoa quando está de juju, a pessoa tem que manifestar um bom caráter.
A pessoa não pode insultar, não pode responder um insulto, a pessoa não pode disputar com ninguém, não pode se envolver em intrigas. Portanto, a pessoa, quando está de jejum, tem que ter um bom caráter. Aliás, não só quando está de jejum, em todo momento o muçulmano deve ter um bom caráter. Mas se a pessoa praticar estas más qualidades, o que é que acontece? Põe em causa o quê? Põe em causa o seu jejum, diminui a recompensa do seu jejum. Portanto, meus irmãos, até no próprio Hajj, também, Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção que nós no Hajj também temos que ter o quê? Temos que ter um bom caráter. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَا الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Aquela pessoa que entrar nestes meses do Hajj no estado de Ihram, aquela pessoa que decidir fazer o Hajj e entrar nestes meses no estado de Ihram, fala rafatha, não pode cometer actos que constituem obscenidade. Wala fusuqa, não pode praticar pecados. Wala jidala fil Hajj, não pode andar em disputas no Hajj. A pessoa também, quando vai para o Hajj, a pessoa deve manifestar o quê? Esse bom caráter. Não discutir com as pessoas, não andar em disputas, não andar aos empurrões. Deve apresentar um bom caráter no Hajj. Mas, meus irmãos, acima de tudo, conforme eu dizia inicialmente, que o bom caráter tem uma importância muito grande no Islã. O bom caráter, a boa qualidade, ou as qualidades de bom caráter, têm uma grande importância no Islã. Porque se nós não estivermos dotados deste bom caráter, nós sermos pessoas que não temos boas qualidades, não temos bom caráter e manifestamos aquelas ações que geralmente os ignorantes é que manifestam, teremos um grande prejuízo no Akhira. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama atenção, e quando ele diz no hadith: Atadruna man al-muflis, vocês conhecem quem é um falido? Portanto, este hadith todos nós conhecemos, já ouvimos várias vezes, mas é bom sempre ponderarmos esta passagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta, porque tem uma grande importância quando ele diz: vocês conhecem quem é um falido? Então os sahaba disseram que era Rasulullah, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'a. O falido de entre nós é aquele que perdeu o quê? Perdeu o seu dinheiro e perdeu os seus bens. A pessoa tinha dinheiro, tinha bens, mas acabou perdendo tudo. Entrou na falência, decretou falência. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Inna al-muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. O profeta disse que o falido do meu umma é aquele que comparece no dia de Qiyamah com o quê? Com o salat, praticou muito salat. Com o juju, praticou muito juju. Fez muito juju. Com o zakat, tirou muita caridade. Mas, no entanto, para além destas ações que ele traz na sua bagagem, ele traz outras. Quais são essas outras? São ações que têm a ver com o mau caráter. Quando o profeta diz: وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا, veio enquanto insultou o fulano de tal. وَكَذَفَ هَذَا, e desonrou o fulano de tal, ou acusou injustamente o fulano de tal. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, e comeu dinheiro do fulano de tal. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, e matou o fulano de tal, derramou sangue do fulano, injustamente do fulano de tal. وَضَرَبَ هَذَا, e bateu o fulano de tal. Veja, meus irmãos, a pessoa foi com salat na sua bagagem, com juju, com zakat, com hajj e várias outras ações. Mas era uma pessoa que no mundo não tinha um bom caráter. Insultava as pessoas, batia as pessoas, desonrava as pessoas, acusava injustamente as pessoas. Então, o que é que vai acontecer?
Allah subhanahu wa ta'ala o que vai fazer? Conforme diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Então ele terá que pagar aquelas pessoas que ele injustiçou, aquele que ele insultou, aquele que ele bateu, aquele que ele difamou, aquele que ele matou, aquele que roubou dele. Vai ter que pagar essas pessoas. Depois diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Em seguida, se acabarem as suas boas ações, enquanto ele ainda não acabou de pagar aquelas pessoas que ele injustiçou, vai-se levar os pecados daquelas pessoas que ele injustiçou e vai-se atirar para ele, em seguida vai ser atirado no fogo. Portanto, meus irmãos, no entanto, era uma pessoa que estava sempre no masjid a fazer salat, ia sempre fazer o hajj, estava sempre a tirar o zakat, fazia sempre o jejum, mas não tinha um bom caráter. E é por isso, meus irmãos, que temos que ter muita atenção. Pequenas coisas que muitas das vezes nós não prestamos atenção. Muitas das vezes nós chamamos nomes às pessoas, insultamos as pessoas. Vejam, meus irmãos, certa vez, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, fez um comentário e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyati kaza wa kaza. Ela disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é suficiente para ti saber que Sofia, outra esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem este e este, é desta e deste feitio. E numa outra versão vem ainda mais claro e mais explícito, que referiu que Sofia é baixinha. Ela só pronunciou essas palavras para o profeta, que é suficiente para ti saber que Sofia é baixinha. Só a palavra baixinha. O profeta respondeu para Aisha, لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. O profeta disse, olha, Aisha, você pronunciou uma expressão que se fosse misturada com a água do mar, a água do oceano, havia de transformar as características desta água. Veja, meus irmãos, só a palavra baixinha, que no sentido depreciativo até nem é muito intenso. Uma pessoa, se você chamar de baixinho, até nem pode se sentir ofendido, porque não é muito depreciativo. Mas veja aquilo que nós chamamos às vezes as pessoas, gordo, aquele feio, aquele cabrão, aquele ordinário. Então, são expressões que nós chamamos com normalidade. Às vezes você pergunta, quem que fez isto? Foi aquele cabrão, aquele cão, aquele ordinário, aquele burro. Então, são palavras e insultos que nós, com muita naturalidade e com muita frequência, nós usamos. Portanto, meus irmãos, isso é muito grave. É muito grave, só pelo fato de Aisha ter dito ao profeta que Sofia é baixinha. O profeta disse que você pronunciou umas palavras, uma expressão, que se fosse misturada com a água do oceano, a água do mar, havia de transformar as qualidades dessa água. Só essas palavras, se fossem atiradas no oceano, ia transformar as características da água, a cor da água, o sabor da água e, portanto, o cheiro da água. Embora a água não tenha cor, é incolor, não tem sabor, não tem cheiro, mas ia transformar as características da água. Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, muita atenção. O bom caráter é muito importante. Não basta um irmão, um muçulmano, estar a pensar que só o fato dele fazer o salat, enquanto é um indivíduo que não tem respeito, é um indivíduo mal comportado, é um indivíduo mal educado, é um indivíduo que não respeita. Então, isto é uma coisa muito grave. É muito importante, meus irmãos, um muçulmano estar dotado de um bom caráter, uma boa conduta. Por quê? Porque o bom caráter e a boa conduta é que são, portanto, a identidade do muçulmano, é que realmente manifesta o nível do imã, da fé, da crença que cada um de nós tem nos nossos corações. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.